Boa noite, meus irmãos. Quanta saudade. E quanta saudade mesmo, né? Nós que estamos acostumados a nos encontrarmos todos os sábados, às vezes nos sábados, nas quartas-feiras, para realizarmos nosso trabalho de fé, de amor, de caridade na nossa FUCA. E infelizmente estamos distantes um do outro por uma razão muito óbvia, que para nós que somos espiritualistas, que acreditamos em Deus e nos orixás, fica mais fácil entender esse recado que o universo está dando, vem dando para nós, no sentido de promover um processo de transformação na humanidade, para que nos tornemos seres humanos melhores uns para os outros e todos para com o nosso planeta Terra, que Deus nos presenteou e a gente não está sabendo respeitar esse espaço sagrado que Deus nos concedeu. O objetivo do nosso encontro hoje aqui, virtual, é falarmos sobre a capacidade de concentração, a importância da concentração no processo de manifestação mediúnica. Eu vou tentar ser breve e escolhi essa forma de comunicação, que eu poderia fazer um chat, alguma coisa assim como mãe vem fazendo, Ivana. Eu preferi testar essa possibilidade também de estar gravando um vídeo, jogando nos nossos grupos de estudo, nossos grupos de comunicação e vendo como isso vai funcionar. De repente pode ser a maneira mais fácil de nos comunicarmos. De repente poderemos perceber que não, que usando uma plataforma como Skype, Zoom e outras, a gente tem um resultado melhor. Mas vamos testar, né? Então eu vou tentar ser breve, até porque é uma apostila didática. Ela nos traz 6 princípios relacionados com a concentração e nos propõe alguns exercícios que eu vou sugerir que não façamos, até porque nós estamos fora do terreiro e possa ser que algumas pessoas vá tão a fundo no exercício que acaba até permitindo que uma manifestação aconteça dentro de casa, o que não seria muito bom, porque talvez você não tenha quem venha tratar disso com eficácia e eficácia, ou até tirar bom proveito disso. Então vamos deixar os exercícios que são propostos na apostila para fazermos lá no centro, no terreiro, quando nos reencontrarmos. Com fé em Deus isso vai acontecendo. Bom, se eu não consigo, que vídeo ficar muito grande, eu vou fracionar essa videoaula, vamos por assim dizer, em mais de um vídeo, tá bom? Para não ficar cansativo e nem pesado para carregar nos celulares de cada um. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre concentração é o conceito de concentração, que é uma capacidade humana, uma capacidade nossa de dirigir, focar, canalizar nossa atenção em alguma coisa. Então, falar em concentração é falar em atenção. Esses dois conceitos andam paralelos. Não há concentração sem atenção. A concentração é um processo humano muito importante e utilizado em todas as religiões, não só na nossa religião, na Umbanda, que a gente precisa se concentrar para permitir a comunicação mediúnica, mas também em outras religiões, no judaísmo, no budismo, em todas as religiões em que as pessoas precisam parar um pouco, elevar seu pensamento, elevar suas energias, entrar num processo de concentração para assim conseguir sublimar o seu pensamento e conseguir se conectar com as esferas espirituais superiores. Então não é só na nossa religião que esse processo se dá. Ela também é muito importante em todo e qualquer processo mediúnico de manifestação, seja na psicografia, na criptografia, na psicofonia, qualquer processo de manifestação mediúnica, a concentração é importantíssima. A apostila, então, eu diria em linhas gerais que se concentrar é canalizar nossa energia, canalizar nossa atenção em algo. Isso é o processo de concentração para nós. Bom, a apostila nos traz 5 princípios que regem a concentração. Eu vou falar muito breve sobre cada um deles. O primeiro princípio é o da alternância de atenção a mais de uma coisa, que é outra capacidade humana. A gente tem a capacidade de
canalizar nosso pensamento em várias coisas. Estou pensando nisso, daqui a pouco estou pensando naquilo. O pensamento é rápido. A nossa capacidade de pensar, de alternar nossa atenção é muito rápida. Que digam as mães de família que está em casa, está prestando atenção na panela, está prestando atenção na criança, está prestando atenção na máquina de lavar, tudo isso ao mesmo tempo. É uma capacidade nossa. Mas que para o nosso propósito, que é o propósito da comunicação mediúnica, isso não é bom. Eu só estou falando que a gente consegue. Mas no nosso assunto aqui, no foco que eu estou tratando, que é o processo de comunicação mediúnica, isso não é bem-vindo, isso não é salutar. O segundo princípio é o de eliminar de nossa mente pensamentos e ideias dissociadas de nosso foco. Para a gente manter a atenção, manter o foco, canalizar nossa atenção, nós temos que parar de pensar em coisas que não tem nada a ver com aquele foco no momento que é aquilo que a gente está pensando. Ok? Eu não posso estar num processo de manifestação mediúnica, no momento de uma gira, pensando nos meus problemas no trabalho, nos meus problemas conjugais, nos meus problemas familiares, porque eu perco o foco. Então nós temos essa capacidade, mas também não é bem-vinda nesse momento. O terceiro princípio fala: a atenção requer o consumo de energia nervosa. Trata-se de uma atividade, e toda atividade, seja ela física ou mental, requer consumo de energia nervosa. Você pode promover as duas atividades ao mesmo tempo. Ou você pode promover uma atividade física e depois uma atividade mental e assim sucessivamente. Quando você promove elas de forma separada, você canaliza melhor as suas energias nervosas para aquele tipo de atividade. Então não é muito bom, digamos, eu estou na academia, estou malhando, ao mesmo tempo eu estou pensando nas coisas que eu vou resolver no trabalho no outro dia, e eu estou dividindo a minha energia nervosa em duas atividades, uma mental e uma física. Né? A apostila fala que uma pode atrapalhar o desempenho da outra, e traz como exemplo quando a gente almoça, que a gente acaba de almoçar e nosso organismo começa a digerir aquela alimentação. Aquilo requer energia. Então logo depois do almoço a gente não consegue ler um livro com a mesma eficiência que a gente leria se pegasse um livro no início da manhã, com a mente fresca, com o corpo descansado, e a nossa energia mental absorve muito mais e consegue uma melhor capacidade de compreensão. O quarto princípio é o do relaxamento. A atenção requer descontração. A gente precisa estar relaxado para concentrar. Você vê isso em qualquer religião que trabalha com a concentração. As pessoas precisam estar numa posição relaxada, o seu corpo físico e mental relaxado, focado e relaxado, descontraído e atento. O quinto princípio fala da imaginação, a capacidade humana de criar imagens mentais. Eu imagino alguma coisa e crio aquela imagem mental. Eu imagino um fato acontecendo e eu coloco na minha mente e vejo a imagem daquilo acontecendo. É uma capacidade importantíssima que o ser humano desenvolve, que para o processo de manifestação mediúnica é muito importante. Eu utilizo muito isso com vocês, é porque a segunda parte eu vou estar falando um pouco da nossa prática, de que forma a gente aplica isso no nosso trabalho dentro da FUCA. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu utilizo muito desse quinto princípio da apostila com vocês nas nossas giras de quarta-feira de desenvolvimento. O sexto e último princípio é o da capacidade de observar e reter fatos e a capacidade de imaginá-los e conseguir visualizá-los. Bom, eu costumo dizer que, em linhas gerais, o processo de comunicação mediúnica depende de 4 etapas, se dá em 4 etapas. Eu poderia esmiuçar isso e dar em mais etapas, mas para ser mais sucinto, eu vou me ater às 4 principais etapas. E a primeira etapa é justamente o que nós estamos falando hoje, a concentração do médium. Nós saímos de nossas casas e vamos para o terreiro. Gira de preto e pretas velhas. A gente já vem muitas vezes no caminho sentindo a energia deles, acompanhando a gente. Tem gente que já vem no metrô com as mãozinhas tremendo.
Não é assim que acontece às vezes? Mas a gente chega no terreiro, se prepara, toma nosso banho, quem pode chegar e tomar um banho, veste a nossa roupa branca, coloca nossas guias. E a primeira coisa que nós deveríamos fazer depois de cumprir os rituais de entrada no terreiro é procurar um cantinho, sentar e se concentrar. Ah, Virgílio, mas eu cheguei da rua agora, eu ainda estou pensando nas coisas do trabalho. Entre em oração, reze um Pai Nosso, um Salve a Rainha, uma Ave Maria e comece a elevar seu pensamento. Elevar seu pensamento. Tirar seu pensamento das ideias dissociadas que nós falamos aqui no primeiro princípio, foi no segundo princípio, e começar a focar, criar um foco. Do outro lado existe um espírito comunicante que depende de você. Ele está pronto, ele está autorizado a vir para o terreiro trabalhar e praticar a caridade, mas ele depende que esse médium esteja disponível. Disponível não está apenas fisicamente num lugar, disponível de estar fisicamente, mentalmente, espiritualmente pronto para que aquele espírito comunicante possa, através de você, desenvolver o trabalho que ele está designado a desenvolver. Ok? Então vocês têm que estar disponível. Como é que normalmente nós fazemos nas quartas-feiras? A gente chega no terreiro e eu peço que vocês entrem em processo de concentração. Comecem a orar, parem de conversar, bater papo e comecem a focar naquilo que você está ali, no seu propósito. Eu vim aqui hoje porque o meu preto ou a minha preta velha vai se comunicar com os consulentes através de mim. E eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar pronto, preparado, para que ele possa ter em mim um amigo, um companheiro nesse processo. Então a gente entra no primeiro processo, que é o processo de concentração. E é nesse momento que eu peço que vocês fechem os olhos, é assim que eu faço com vocês, e imagine um vovô ou a vovó vindo caminhando pela senzala, saindo de uma casinha e pegando um caminhozinho, uma estradazinha e vindo na sua direção. Aquilo na verdade é um trabalho mental que a gente está fazendo ali, mas que facilita muito, porque você começa a imaginar, entra no outro princípio, que é a da nossa capacidade de imaginar. E você cria a imagem da vovó vindo, e a gente está cantando, lá vem vovó com sua sacola, e você está vendo a velhinha vindo, com o cachimbo na boca, com a sacolinha na mão, na sua direção. Naquele momento em que você canalizou a sua atenção, focou, você abre espaço para o segundo processo, que é o processo de sintonia. A segunda etapa, que é a etapa de sintonia. É quando você abre seu campo mediúnico e aquele espírito comunicante consegue emitir vibrações que chegam até você porque você abriu o canal para que ele conseguisse te comunicar com você. Então o processo de sintonia se dá dessa forma. Numa analogia, as antenas de rádio elas também ficam emitindo vibrações, sinais sonoros. Quando você sintoniza a rádio da forma errada, você fica com aquele chiado, aquele barulho, porque você não está totalmente sintonizado. Não é isso? Mas quando assim sintoniza no local certo, o som chega e bate certo pra gente. É mais ou menos isso. Então, se eu estou bem concentrado, se eu estou atento, se eu estou focado, se eu venci a etapa da concentração, a sintonia se dá automaticamente. O espírito comunicante, que não necessariamente tem que estar lá dentro do terreiro, ele pode estar a milhões de quilômetros na esfera espiritual de Aruanda, sintonizado com você. E aí começa o processo e vem a terceira parte, que é o acoplamento. A radiação primeiro, vamos falar, porque você começa a passar por um processo em que ele começa a tomar, né? Começa a tomar corpo em você e começa a imprimir todas as suas características do seu arquétipo. Seja um caboclo, seja um preto velho, você vai começar a sentir o tremor, você vai começar a se esticar
multiplicar, se sentir crescer quando é um caboclo que está vindo em você. Você coloca o seu peito, estufa seu peito para frente. Então, esse processo da irradiação, aquela energia está se irradiando em você. E depois o último, que é o acoplamento, é quando ele consegue de fato assumir todas as suas capacidades motoras, físicas, necessárias para que ele desenvolva o trabalho dele. Mas para que tudo isso aconteça, quão é importante a sua capacidade de concentração. Ou seja, se não há se essa etapa, se ela não se dá, tudo isso que eu falei logo após não acontece. Ok? Então, o foco da nossa videoaula, vamos assim dizer, é esse. É a concentração. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu tentei ser o máximo sucinto. Eu queria fazer um vídeo de 15 minutos, já estou indo para 16. Tá bom? Vamos fazer esse experimento rápido e prático. Vamos esperar que vocês se manifestem através do grupo e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Outras dúvidas, quem não quiser dirimir através do grupo, a gente pode dirimir quando nos reencontrarmos, que seja breve. Acho que Deus quer isso, já está demonstrando isso. Eu quero aproveitar também esse espaço para dizer a vocês, fiquem em casa, se resguardem, tá bom? O recado está dado aí, Deus está mostrando através dessa pandemia que somos todos iguais. O vírus vai do castelo à favela na maior facilidade. Está aí para todo mundo. Então, nós que somos espiritualistas temos que entender o recado. O Xangô está bradando esses dias todos aí, roncando o trovão, ele chamando a atenção da gente, que muita gente não está percebendo o recado. Isso é um processo importante que o nosso planeta está passando para a evolução do nosso espírito, para a nossa evolução enquanto seres humanos. Tá bom? A natureza está dando recado, os orixás estão dando recado e muita gente não está escutando. Enquanto eles não alcançarem o objetivo deles, essa situação não passa. Então vamos passar por ela com dignidade, e eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, tá bom? Vamos evitar ir para a rua, vamos evitar ficar visitando familiares, fazer nossa Páscoa dentro de casa. Em breve nós estaremos juntos. Amo todos vocês, estou morrendo de saudade. Mãe, te amo!